Aqui? Para fazer? Não, acho que eu vou fazer 3. E aí, 3 a gente fecha. Porque fica 6, né, de 30 minutos, mais ou menos. É porque sem aluno é foda. Dar aula sem aluno eu não sei se a galera tá aprendendo, se tá entendendo, se não... É complicado. Conferir o áudio aí. O áudio. Deixa eu só deixar o negócio no ponto aqui. Quais são os pontos do Si mínima? Certo. Não me deu ideia que eu vou já soltar um negócio aqui. Tu começa comigo e tá passando, né, Gui? Oi? Tu começa comigo e depois passa pra tela? Isso. Beleza. Foi? Foi. Olá, pessoal. Seguindo as nossas aulas, né, de introdução à musicografia Braille, vamos seguir no conteúdo, tá? Passando para a apresentação. A gente já viu, revisando, a gente já viu o sistema Braille, todo o histórico de vida, com aquele vídeo, Louis Braille, vimos notas e pausas, os pontos que compõem as notas e pausas, os valores, com seus valores rítmicos, vimos alguns grupos, né, de padrões rítmicos, e aí entrou uma série de conteúdos nesses padrões rítmicos, e agora a gente vai para os sinais de oitava, tá? Nos sinais de oitavas, e aí reforçando com o que a gente já viu, né? As notas, elas possuem um valor rítmico agregado, mas elas, diferentemente como a gente não usa o pentagrama na musicografia Braille, elas precisam de um sinal de oitava para me dizer qual altura eu estou com aquela respectiva nota e valor rítmico, certo? E a gente tem os sinais das oitavas. Os sinais das oitavas são apresentados tal como a 7ª série da ordem Braille, da seguinte maneira. Primeira oitava, ponto 4, segunda oitava, ponto 4 e 5, terceira oitava, 4, 5 e 6, quarta oitava, ponto 5, quinta oitava, ponto 4 e 6, sexta oitava, ponto 5 e 6, sétima oitava, ponto 6. Inicialmente, o que é importante? A gente saber essa pontuação, certo? Sem dúvidas. Então, uma característica dela é que sempre os pontos vão estar do lado direito da cela, na coluna dos pontos 4, 5 e 6, certo? E aí fica fácil identificar. Vou apresentar aqui rapidinho na célula Braille, tá? Que está aqui sobre a mesa. Sempre vou usar na mão direita, vamos dizer, na coluna da direita, certo? Vamos lá. Então, eu tenho ponto, primeira oitava, ponto 4, segunda oitava, ponto 4 e 5, terceira oitava, 4, 5, 6, quarta oitava, ponto 5, quinta oitava, ponto 4 e 6, sexta oitava, ponto 5 e 6 e sétima oitava, ponto 6, tá? Voltando para a apresentação. Para as notas abaixo da primeira oitava, temos a representação do sinal de primeira oitava. Assim como para notas acima da sétima oitava, temos a duplicação do sinal, da maneira apresentada a seguir, certo? Então, o que acontece? Para notas abaixo da primeira oitava, temos a repetição do sinal, tá bom? Ou a duplicação, né? Mesma coisa. E acima da sétima oitava, temos a duplicação. Então, a gente pode ver aqui, ó, para notas abaixo da primeira oitava, e aí acho que talvez só um grande piano vai ter essa nota, eu repito o sinal da primeira oitava, e para notas acima da sétima oitava, eu repito o sinal da sétima oitava, certo? Quando necessário, os sinais de oitava sempre serão inseridos diretamente antes da nota musical, certo? Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, e aí,
é que nada separa o sinal de oitava da nota, certo? Salvo o sinal de alteração. Mas, geralmente, o sinal de oitava sempre vem colado na nota. Antes da primeira nota de uma canção, deve-se sempre inserir o respectivo sinal de oitava. E aí a gente vou já explicar por quê. Na grafia tradicional em tinta, o dó central, nota de referência para a escrita musical, está disposto na terceira oitava. Porém, essa mesma nota na musicografia Braille é representada na quarta oitava. Esse fato parte do piano como referência. Então, pela origem do Braille e pelas referências que são diferentes de outras referências da grafia tradicional da música, a oitava central da musicografia Braille é a quarta oitava, o Dó 3, né, lá na partitura. Na verdade, na musicografia Braille vai se tornar Dó 4. Então, é como se a musicografia Braille fosse transposta uma oitava acima. Então, se eu tenho terceira oitava, eu vou inserir na quarta oitava. Pode gerar um pouquinho de confusão no início, mas assim, não tentem fazer diferente, tá? O mundo inteiro faz isso, escreve musicografia Braille dessa forma. Então, se a gente fazer diferente, a gente não vai estar em comunicação, em diálogo com o restante do mundo, tá bom? A primeira nota de uma obra musical sempre deve vir acompanhada do sinal de oitava, como eu já falei. E a inserção dos outros sinais de oitava está condicionada ao intervalo gerado entre as notas ao longo da melodia, seja ascendente ou descendente. E aí, reforçando, ao professor de música, é muito importante você inserir o estudo de intervalo musical nesse contexto, para o aluno entender o que é o intervalo, conseguir classificá-lo, mesmo que simples, quanto a ser ascendente ou ascendente à distância, certo? Os intervalos aqui melódicos, tá bom? Os intervalos podem ser harmônicos ou melódicos, aqui a gente trabalha com distâncias de intervalos melódicos, tá bom? E é super importante que o aluno aprenda a classificá-lo. O estudante de música deve aprender os intervalos. Por exemplo, intervalo é a distância entre duas notas, tá? Aqui, no caso de intervalos melódicos. E a gente conta a nota da partida e conta a nota da chegada. Vamos lá. E aí a gente tem 3 normas super importantes quanto à utilização dos sinais de oitava. Por que acontece? Se eu utilizar sinal de oitava antes de cada nota, vai gerar um volume muito grande de símbolos, o que vai deixar o papel muito volumoso e vai acabar consumindo mais folha, certo? E isso não é o que a gente quer, porque o Braille naturalmente já faz isso, tá? Então, a gente tem a primeira regra. Quando o intervalo entre as notas for de segunda ou terça, não é necessário o uso do sinal de oitava antes da segunda nota. Por exemplo, você tem um intervalo entre Dó e o Mi ascendente, eu preciso colocar o sinal de oitava no início, antes do Dó, e não preciso colocar o sinal de oitava antes do Mi, porque está um intervalo de terça, Dó, Ré, Mi, certo? A gente já entende que é um Mi acima, ascendente, e não um Mi sexta abaixo, tá bom? Outro exemplo, se eu tenho um intervalo Sol, Fá, descendente, eu não preciso colocar o sinal de oitava no Fá. Se eu não colocar, eu já subentendo que ali é um Fá, uma segunda abaixo, uma segunda descendente. Segunda regra, quando o intervalo for de quarta ou quinta, usamos o sinal de oitava apenas se a segunda nota estiver em uma oitava diferente da primeira nota. Exemplo, eu tenho um Dó, Fá ascendente, Dó, Ré, Mi, Fá. Eu tenho um intervalo de quarta e não preciso indicar um sinal de oitava antes dessa nota Fá. Porém, se eu tivesse um Sol, Fá abaixo, descendente, que é um intervalo de quinta, eu preciso indicar a oitava desse Fá. No caso, vai ser uma oitava abaixo do Dó. Certo? Se eu não indicar, quando eu estiver lendo, eu vou entender que ele é uma oitava, está na mesma oitava, certo? Que esse Fá está no intervalo de quarta, ascendente, e não no intervalo de quinta, descendente. Terceira regra diz, quando o intervalo for de sexta, sétima ou superior, sempre devemos adicionar o sinal de oitava antes da segunda nota. E aí essa leitura de intervalos é sempre feita de uma nota para a outra, certo? Não é de um bloco inteiro. Da primeira nota para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta e assim por diante. Nesse caso, sextas, sétimas ou superior, oitavas, nonas, sempre devo adicionar
o sinal de oitava, tá bom? E aí a gente já tem muita informação das aulas passadas, com essas informações das oitavas, então a gente já consegue fazer músicas bem mais complexas, tá? Vamos para a atividade prática, e agora a gente vai transcrever um trecho de uma música. Pronto. Vou transcrever novamente na máquina Perks, tá bom? Mas a melodia está aparecendo na tela, na projeção. E aí está aparecendo a partitura convencional. Podia aparecer os pontos, mas decidi escolher a partitura convencional, tá? Vou preparar aqui. E vou fazer a leitura e descrição. Quem tiver a sua reglete em mãos já pode ir escrevendo também. Vamos lá, clave de sol, início clave de sol. A gente não aprendeu a clave de sol ainda. E quando chegar lá eu vou explicar porque ela ficou por último, tá? Fórmula de compasso, indicação de compasso, 2/4. Então, a gente tem sinal de número, 3, 4, 5, 6. 2, 1 e 2, pontos 1 e 2. 4, pontos 2, 5, 6. Espaço. Começar a minha música. Pausa de cocheia, pontos 1, 3, 4, 6. Nota, Fá cocheia. Aí lembrando, antes da primeira nota, sempre devo inserir o sinal de oitava. E aqui, lembrando, a oitava central, a terceira oitava, na música tradicional, na grafia tradicional. Aqui para a gente no Braille é a quarta. Então vamos lá, quarta oitava, ponto 5. Fá cocheia, 1, 2, 4 e 5. Fá colcheia, 1, 2, 4 e 5. Sol colcheia, 1, 2, 5. Barra de compasso, espaço. E aí tem um símbolozinho diferente, né? Talvez nem todo mundo conheça. Que é uma barra transversal com 2 pontos. Um do lado direito, um do lado esquerdo superior, um do lado direito inferior. Que é o sinal de repetição. E a gente aprendeu o sinal de repetição nas aulas passadas. Que aí é repetição no caso de compasso inteiro, tá bom? Por que isso ajuda no Braille? Porque economiza papel, certo? Isso é muito importante. Sinal de repetição, 2, 3, 5, 6. Espaço, barra de compasso, pausa de colcheia pontuada. Olha o ponto aparecendo, né? Pausa de colcheia a gente já viu. 1, 3, 4, 6. Pontuado, ponto de aumento, ponto 3. E aí eu tenho Fá semicolcheia. Tá. Qual foi a última nota que a gente fez? Foi um Sol. E agora a gente vai fazer um Fá. Esse intervalo é de segunda, então não precisa adicionar sinal de oitava antes do Fá, tá? Posso seguir o exercício direto. Então, vamos. Fá semicolcheia, pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fá semicolcheia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fá colcheia, 1, 2, 4 e 5. E Fá semicolcheia mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espaço. E aí eu tenho Fá semicolcheia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fá colcheia, 1, 2, 4, 5. Fá semicolcheia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fá colcheia, 1, 2, 4, 5. E o Sol colcheia, 1, 2, 5. Terminou minha música. Eu tenho 2 barras aí, barra dupla final. E aí como é que a gente já aprendeu? A barra fica colada depois da última nota e é uma célula composta. 1, 2, 6, 1, 3. 1, 2, 6, 1, 3. Para vocês terem uma ideia, esse exercício tomou quase toda uma linha A4, certo? Aqui na máquina Perks. Apenas esses 4 compassos, para vocês terem uma ideia do volume que é gerado da escrita Braille. Tá? Vamos fazer o exercício, o próximo exercício.
Detalhe, essa primeira melodia é um trecho de uma música popular, tá? E vai valer um brinde para quem mandar mensagem dizendo que música é essa, tá bom? Quem solfejar, quem tocar, assim como a próxima melodia, tá? Vamos lá, seguir o próximo exercício. Tem um clave de sol, que a gente não vai inserir agora. Indicação de compasso, 2 por 4. Vamos lá, começando com sinal de número. 2, pontos 1 e 2. E o 4, ponto 2, 5, 6. Espaço. Começou nossa música. Semínima pontuada. Pausa de semínima. 1, 2, 3, 6. E o pontuada, o ponto 3. Nossa primeira nota. Si colcheia. Aqui, terceira oitava, no braille, quarta oitava. Para você que é professor de música, que vai estar ditando para o seu aluno, ou vice-versa, sempre já fala na oitava do braille, tá bom? Então, eu tenho aqui quarta oitava, vem antes da nota, não esqueçam disso, ponto 5, si colcheia, ponto 2, 4 e 5. Espaço. Sol colcheia. Olha, tem intervalo do si para o sol, tem intervalo de terça descendente. Então não precisa colocar o sinal de oitava, tá? Sol colcheia. Si colcheia. Do sol para o si eu tenho intervalo de terça. Então não preciso colocar o sinal de oitava antes do si. Sol colcheia. Intervalo de terça. Não preciso colocar. Si colcheia. Intervalo de terça. Não precisa adicionar. Barra de compasso, espaço. Sol semínima. E aí eu tenho os pontos 1, 2, 5, 6. Mi colcheia. Intervalo de terça. Não preciso colocar sinal de oitava. Pontos 1, 2, 4. E atenção agora. A gente tem um si dentro da mesma oitava, formando um intervalo de quinta, a partir do mi, certo? Se está na mesma oitava, eu não preciso colocar o sinal de oitava antes do si, certo? Se esse si fosse em outra oitava acima, ou se fosse uma oitava abaixo, aí eu precisaria indicar, mas dentro da mesma oitava eu não preciso, tá bom? Então, vem o si colcheia, 2, 4, 5. E eu tenho ligadura. Mas que ligadura é essa? E aí a gente aprendeu duas. Ligadura simples e a ligadura de prolongação. Ligadura simples para entre notas diferentes e ligadura de prolongação entre notas iguais. Então, aqui eu tenho ligadura de prolongação. Notas iguais. Pontos. É uma célula composta. Pontos 4, 1 em 4. 4, 1 em 4. Espaço, barra de compasso. Mas não está ligada? Tá, mas eu preciso colocar indicando que terminou o compasso, vai começar outro, tá bom? Vem o si mínima, pontos 2, 3, 4, 5. E aí a barra dupla final. 1, 2, 6, 1, 3. Lembrando, esse trecho também é de uma outra música muito conhecida, certo? E aí quem acertar, quem mandar mensagem vai ganhar um brinde. Vai chegar na sua casa, tá? Não é conversa de professor, viu? Tá bom? E aí a gente tem, então, até agora, a gente aprendeu o braille em si, as principais características, as notas e pausas, os padrões rítmicos, né, os grupos rítmicos e, na aula de hoje, os sinais de oitava, certo? Lembrando das principais regras do sinal de oitava. Vou voltar aqui para a apresentação, tá? Além dos sinais, que é a obrigação de todo mundo saber, né, sempre do lado direito da célula, outra característica, a oitava central é a quarta oitava, tá? A gente precisa ter certeza e ter conhecimento sobre as regras. Lembrando das regras, intervalo de segunda e terça, não preciso indicar sinal de oitava antes da próxima nota. Intervalos de quarta ou quinta, apenas se a próxima nota tiver em oitava diferente.
E intervalo de sexta e sétima ou superior, sempre precisa indicar o sinal de oitava, antes da próxima nota, tá bom? Com esses estudos, essas práticas e atividades que vocês vão fazer, de apoio, né, nesses modos de transcrições, vocês vão aprender isso fácil, tá bom? Obrigado, por hoje é só, e a gente continua na próxima aula, tá bom? Obrigado.